de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou o meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vanessa, Roseles, Valmor, muito bem-vindo. Rosemary, Deus te abençoe e te guarde. Hoje aqui, mais uma vez, na presença de Deus, nos encontramos. Por isso, Ina, Cecília, Dona Maria, Clarice, sejam todos muito bem-vindos. Márcia, Sandra, que Deus possa te abençoar cada vez mais. E vamos pedindo que Deus olhe pela nossa casa, que Deus olhe pela nossa família. Josiele, que Deus te abençoe, bem-vinda também. Vanessa, bom dia, Deus te abençoe e te guarde. Clarice, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Queremos aqui, Marlene, Osni, nos encontrar para pedir a graça e a presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Rosemary, hoje vamos pedindo a proteção de Deus sobre a nossa casa. Cláudia, bom dia, que Deus te abençoe. Laidir, Lúcia, Dorilda, rezando por você também. Zezo, que Deus te abençoe e te guarde. Marciana, rezando por você, né? E nesta intenção também, Marciana, Marlene, Osni, Marilda, Vanessa, bom dia mais uma vez. Maria Raque, que Deus abençoe o seu dia. Roseles, Lúcia, que Deus abençoe cada um de nós. Cláudia, bom dia, Deus te abençoe. Zeli, e hoje, aqui na presença de Deus, nós vamos nos deparar, Isabela. Que Deus abençoe com você, tudo vai dar certo, Isabela. Seu Valmor, rezando por você, que Deus te abençoe sempre. Eni, rezando por você, Mauri, Zezo, Márcia, Isolete, Gleuza, seja muito bem-vinda. Hoje vamos nos deparar com uma história maravilhosa, Elga. Hoje vamos nos deparar com a história de Maria Madalena. Dona Sueli, Santa Adriana, Gleuza, Joel, Josi, Isabel, Aldo, sejam todos muito bem-vindos. E olha só, Ricardo, hoje de fato, hoje nós vamos olhar Samara, Josnei, Colblanco, Santa Adriana, Vera Lúcia. Hoje nós vamos olhar para essa história linda, para essa história maravilhosa, Lucélia, do amor de Deus, Ana Cláudia, aqui, aonde chega, transforma e muda. Hoje, na igreja, Clarice, Luana, nós celebramos Colblanco, nós celebramos Ricardo, Deus te abençoe, Olívia, Deus te abençoe também. Nós celebramos hoje Santa Maria Madalena. Uma história muito bonita, Roberto, Lúcia, Marilda, Marilene, José. É uma história linda, é uma história de superação, Morgana. É uma história Christian, Ricardo, aonde Deus coloca a mão e transforma a vida de uma pessoa. Por isso, que alegria hoje poder olhar, sabe, Roberto, e perceber que Deus, Ele vem, nos ergue, nos dá sempre
novas oportunidades. Lourdes, Maria Inês, nos dá sempre novas oportunidades, Ângelo, e faz a nossa vida ser diferente. Faz a nossa vida ir para frente, Gabriela, Cirlei, Ângelo, Olívia. E é muito bonito a gente ter isso no nosso coração, porque todo o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo é transformador, nos muda para melhor, nos impulsiona para seguir em frente. É por isso, Sandra, que nós queremos também colocar diante de Deus a nossa vida. É por isso que nós queremos colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Sildete, nossa vida, colocamos aos cuidados de Deus. Amanda, Binho, rezando por vocês também. Rúbia por você. Marlene pela sua casa. Terezinha, colocamos você aos cuidados de Deus. Vanderlei, bom dia, um abraço na Cleri. E Sandra, que Deus abençoe você. Vaniver, Santina e assim Milena também. Nossa vida aqui diante de Deus, nós consagramos e entregamos. E eu quero convidar você, Maria Celeste, agora junto comigo a rezar e pedir os dons do Espírito Santo. Quero junto com você, Eliette, te convidar para que a gente possa rezar a oração ao Espírito Santo, para que a gente possa clamar esta força que vem do alto, para que a nossa vida, a nossa casa seja mais do que abençoada. Iniciemos nosso momento aqui clamando os dons do Espírito Santo, clamando a força do Espírito Santo sobre a nossa casa. Lisete, Sidneia, Luciana, reze junto comigo aonde você está, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a nossa presença diante de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós colocamos Maria Inês, Bel, Maria Helena, Ellen, ao pedir o Espírito Santo, Letícia, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Nós queremos pedir esta coragem, Ivana, Roseli, Rosane. Nós queremos pedir esses dons, esta capacidade de olhar para a vida como Deus olha para nós. E iniciemos também pedindo, pelo sinal da Santa Cruz, a proteção desse dia. Pelo sinal da Santa Cruz, vamos pedir que Deus nos liberte de todos os perigos, de todas as situações adversas. Pelo sinal da Santa Cruz, vamos pedir a bênção para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para aqueles que nós temos em nosso coração, Marilei, Laidir, Roseli, por aqueles que nós amamos. Juntos, então, digamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Joana, Mônica, Adri, Franciele, bendito seja Deus que nos reúne mais uma vez no seu amor. Bendito seja Deus que hoje nos dá a oportunidade, Carmen, de abrir os nossos olhos. Bendito seja Deus que não olha para situações complicadas, mas olha para situações que podem dar certo na nossa vida. Bendito seja Deus que não fica preso no sofrimento, nos erros, nas dificuldades, como é a história de Santa Maria Madalena. Bendito seja Deus
que com as suas mãos, com o seu perdão, com o seu amor, é capaz de reerguer toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação. Por isso, Rose, por isso, Samara, por isso, Josnei, hoje aqui eu preciso lembrar de uma coisa muito bonita antes de trazer o Evangelho. A gente não deve desistir das pessoas. A gente não deve desistir das pessoas, em especial aquelas pessoas que estão, às vezes, num caminho difícil, às vezes, num caminho complicado. Não podemos desistir. Precisamos ir ao encontro. Precisamos ajudar. Às vezes, fisicamente, a gente pode ir, Rosângela, ao encontro de alguém, Lourdes, Animare, Lede, Sabicida. Às vezes, fisicamente, a gente pode sentar do lado, conversar, dar um conselho. Às vezes, a gente pode ir de longe, através da nossa oração, através da nossa intercessão. Mas a história de Maria Madalena é a história do amor de Deus que não desistiu de uma filha. Por isso, Rúbia, por isso, Sônia, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, Sônia. Um abraço a você, toda a tua família, Rogério, Vaneida. Por isso, a história de Maria Madalena diz que é com cuidado, é com amor, é com perdão que a gente sempre, Maria Estela, Zezo, que a gente sempre vai conseguir reerguer alguém, que a gente sempre vai conseguir dar passos firmes na nossa vida. É por isso que a gente hoje, mais do que nunca, a gente pede a força, a proteção de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. Quero trazer então até você, nesse dia 22, nesta quinta-feira, eu quero trazer até você o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que se encontra em João, capítulo 20, versículo 1 ao 2 e o versículo 11 ao 18. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 2, 11 ao 18. Irene, Mônica, Leila, e vai nos ensinar um caminho maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosses tu que o levastes, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou:
em hebraico, Rabboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Rúbia, Silvia, Lourdes, Orlando. Hoje nós estamos, sabe, Orlando, rezando nesta intenção. Hoje nós estamos diante de uma história que vale a pena a gente estudar, conhecer e ler. Elísia, Gilmar, Giovana. É uma história que nos enche de esperança. É uma história que, creio eu, Ricardo, Sônia, todo católico deveria conhecer, ler e estudar a história de Maria Madalena. É a santa de hoje. Santa Maria Madalena, Adolfo, sabe, Rosemary, é a história de uma mulher que a vida bateu muito. É a história de uma mulher, Clarice, que sofreu muito. Sofreu na mão de homens, sofreu, sabe, Lige, o preconceito de uma sociedade. Sabe, Carol, a história de Maria Madalena é a história de uma mulher que passou por muitos sofrimentos. Sabe, Marli, é a história de uma mulher que a vida batia muito forte, a jogava no chão e ela tinha a capacidade de se levantar ainda mais forte. Algumas vezes o seu corpo estava machucado, algumas vezes estava com fome, algumas vezes ela estava lá no chão humilhada, mas não estava desamparada. As pessoas confundem muito a história de Maria Madalena como prostituta, não sei o que e algo a mais. Confunde a sua história porque, sabe, Janete, sabe, Ivone, não conhece a sua história, Animari. Sabe, Tainara, quando a gente conhece essa história, quando a gente lê, quando a gente estuda profundamente, conhece a vida de Maria Madalena, nós vamos conhecer a vida de uma filha, de uma filha de Deus que nunca passou despercebido diante dos olhos de Deus. Nunca passou despercebido. A vida foi muito dura com ela. As pessoas foram muito duras com ela. Na época de Maria Madalena, Luciano, Gessi, há mais de 2000 anos atrás. Imagina se hoje ainda, sabe, Daiane, imagina se ainda hoje, Nina, Vilma, a gente vê que a mulher passa por preconceito, A mulher talvez não é tão valorizada como deveria de ser. Imagina 2000 anos atrás. Era objeto, em algumas situações, quase como escrava. Sabe, Maria de Lourdes, às vezes era expulsa de casa. E só tinha a rua como céu. E aí, Ângela, a gente vê que a vida ela foi muito dura com Maria Madalena. Mas toda vez que a vida derrubava ela no chão, no meio de dor, no meio de lágrimas, no meio de sentimentos tão difíceis, Maria Madalena sempre escutava e recebia uma força que as pessoas não sabiam de onde vinha, mas ela sabia. Ela sabia. Ela sabia porque ela nunca virou as costas para Deus. Em alguns momentos ela se achou indigna de rezar. Sabe, Arceli, às vezes ela estava tão machucada assim,
estava mergulhada tanto no erro, em situações difíceis, que ela achava que não era digna de ser perdoada, achava que não era digna, sabe, de receber bênção, sabe, Ivone, rezando pela sua família. Ela achava que não teria mais jeito, até que um dia, toda machucada, toda doente, achando que a sua vida não teria mais futuro, ela se encontra com o amor pleno de Deus. Sabe, Maria, ela se encontra, Carmen, com nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo foi talvez o único homem que olhou para Maria Madalena sem segundas intenções, olhou para ela com amor, com cuidado. E aí a gente vê que esse encontro, ele gera vida. Sabe, Gorete, sabe, Cláudia, esse encontro, ele gera vida. Solange, Eufrásio, gera vida porque Jesus não apontou o dedo para Maria Madalena. Jesus apontou os braços. Jesus disse para ela: se queres, pode mudar esta vida. Se queres, pode deixar o teu passado para trás. Se queres, pode ser feliz. Se queres, pode voltar a ter dignidade no teu corpo e na tua vida. E aí que vem, a história dos 7 espíritos malignos, dos 7 demônios, Neuci, que são expulsos de Maria Madalena. São 7 situações que ela passou na vida. São 7 momentos que ela passou na vida que jogaram ela no chão, que fizeram com que ela não fosse para a frente. E Jesus vai curando as feridas dessas 7 situações. Jesus vai expulsando os 7 demônios. Jesus vai dando a oportunidade dela se reerguer, dela ser alguém na vida. E aí, Elaine, aí Fabiola, aí Maria Dalprá, Mônica, nós vamos entender quem é Deus. Deus não é aquele que fica apontando o dedo para os seus erros. Deus não é aquele que mete o dedo na tua ferida. Sabe, Júlio César, sabe, Silvana, sabe, Darcy. Deus não está ali para apontar o dedo para você, para te prejudicar. Não, sabe, Tânia, nada disso, Osni, nada disso. Deus está ali com os 2 braços, com o seu olhar, com um coração apaixonado por você, para te ajudar, para te erguer, para te fortalecer, para fazer com que a tua vida vá para a frente. Foi isso, Carla Cristina, que aconteceu com Maria Madalena. Ela foi salva por aquele encontro. Por isso, sabe, a Rejane, que eu digo aqui, sem medo e sem receio, Sem medo e sem receio, que todo encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, Arale, Ele tem o poder de nos transformar. Ele nos transforma, Ele nos muda para melhor. Toda vez que você vai numa missa, toda vez que você reza, toda vez que você não desiste dos seus propósitos, Laís, toda vez que você não desiste dos seus sonhos, toda vez que você não baixa a sua cabeça, sabe, Sônia Maria, toda vez que você se encontra com Jesus, a tua vida é transformada para melhor, porque Deus tem esse poder, porque você é filho, você é filha de Deus. Deus tem esse poder de mudar a tua vida. Deus tem o poder de te fazer uma pessoa ainda melhor do que você é. Por isso, uma coisa hoje precisa ficar muito clara na história de Maria Madalena. Uma coisa tem que ficar muito clara na história dela. Deus não se alegra com as nossas dificuldades. Sabe, Regina, Deus não se alegra
com os nossos problemas. Deus se alegra com as nossas vitórias, com as nossas conquistas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, deixa o amor de Deus tocar teu coração. Deixa a graça de Deus invadir a tua casa. Deixa o amor de Jesus tocar a tua vida, a tua família, o teu casamento, tudo aquilo que você está vivendo. E as coisas vão dar certo na sua vida. Não se deixe levar pelas feridas. Não fique refém de feridas, de acontecimento, de situações que não te fizeram bem. Não, para quê? Não fique refém disso. Muito pelo contrário, creia, entregue, confie. Muito pelo contrário, deixa Deus tratar das tuas feridas, deixa Deus tratar dos teus empecilhos, deixa Deus tratar das tuas preocupações, daquelas coisas que te cansam, daquelas coisas que te tiram a paz. Foi isso que Jesus fez com Maria Madalena. Sabe, foi isso que Jesus fez com Maria Madalena. Foi isso que Ele fez com tantas pessoas. É isso que Ele faz com nós, sabe, Rosane. É isso que Ele faz, Margit, Nina, Ruby. É isso que Ele faz com a nossa vida. Por isso, toda vez que você vai na missa, você não vai num clube, você não vai num local somente. Toda vez que você vai numa missa, você se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Isabela, Adri, toda vez que você vai numa missa, você se encontra, Verônica, com todo esse amor que Deus tem para contigo. E aqui, Maicon, Maria Roseli, né? Maicon, aqui eu volto a dizer, a história de Maria Madalena é a história de todos aqueles que nasceram para dar certo, mas a vida insiste em bater forte. Sabe, Hilda, a história de Maria Madalena, Maicon, é a história de um Deus que jamais desiste de nós, Daisy. É a história de um Deus, Verônica, que vem nos resgatar, que vem erguer a nossa vida. Porque Deus não te quer triste, Deus não te quer sofrendo, Deus não te quer refém de algumas situações. Existe ainda, né, uma série muito bonita que você pode assistir sobre a santa de hoje. Sabe, Clarice, como é que você está? Um grande abraço, Clarice. Um abraço no Fabrício, nas meninas, em vocês. Veja só, quando a gente assiste aquela série chamada Maria Madalena, a gente entende o porquê de algumas coisas, inclusive na vida das pessoas de hoje. E a gente entende porque Maria Madalena se tornou a grande discípula de Jesus. Por quê? Porque ela foi resgatada, ela voltou a viver, ela recebeu uma nova oportunidade e ela não abriu mão disso. E ela não abriu mão disso. Por isso que ela tem esse amor grande. Por isso que ela tem esse amor a Jesus. Por isso que ela sai, né, Selene? Por isso que ela sai anunciando para os discípulos: eu vi o Senhor, Ele está vivo. Olha, os discípulos tinham medo, os discípulos estavam inseguros, mas Maria Madalena não. Porque quando ela enxergou o Senhor, Cleiton, quando ela enxergou Jesus ressuscitado, ela não teve dúvida: é o Senhor, é aquele que me resgatou, é aquele que me levantou, é aquele que me fez tão bem. E ela saiu anunciando para todos. Então, hoje nós temos esse grande exemplo de superação. Eu sei que aqui todos nós já passamos por histórias desafiadoras na nossa vida. Sabe, Rosana, eu sei que aqui todos nós já passamos por algumas situações que às vezes tiraram a nossa paz, às vezes nos incomodaram. Mas se você olhar bem, foi justamente nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso bom Deus estava ali do teu ladinho, te abraçando, te levantando, né? Às vezes até curando uma outra ferida, te dando força, não deixando você desistir. É assim que Deus faz com nós.
É assim que Deus faz com os filhos e com as filhas dele. Deus cuida, Deus protege, sabe, Lúcia? Deus impulsiona, Deus vai curando, Deus vai levantando, Deus vai restaurando a nossa vida. Por isso, não importa se você está bem ou se você não está bem, não importa se você está feliz ou infeliz, não importa se você está, sabe, radiante ou se você está preocupado. Isso tudo nas mãos de Deus se torna graça, se torna bênção, se torna, sabe, Nilce, se torna oportunidade para você dar esse passo a mais. Como é bonito deixar Deus agir na nossa vida e no nosso coração. Por isso finalizamos esse momento, né? A história de Maria Madalena. Hoje passamos, né, um pouquinho mais aqui do tempo, mas a história de Maria Madalena nos impulsiona, nos inspira a viver bem a nossa vida. Que você, sabe, Leia, que você sempre se sinta amada e querida por Deus. A história de Maria Madalena é aquela história linda, Cirlei, onde nós devemos nos sentir amados e queridos por Deus. E Ele ajuda a transformar todas as coisas na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, que desça sobre a sua casa, que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você possa ter um dia mais do que abençoado. Que você possa ter uma quinta-feira cheia da graça e da presença de Deus. Amanhã nos encontramos aqui, 7 horas da manhã. E sempre rezando por você, eu estou. Se cuide e faça uma experiência bastante bonita de Deus. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes,